Olá, pessoal. Então, essa aqui é a primeira aula de conjuntos. A bibliografia desse curso vai ser Teoria Elementar dos Conjuntos, do Edgar de Alencar Filho. Esse livro, então, vai nortear o nosso curso. Tá? Não vou copiar o livro aqui, mas a gente vai seguir a proposta do autor, os conteúdos, para a gente não se perder na hora de elaborar o curso e achar que tem que fazer, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, a gente vai seguir o livro de perto, fazendo outros exemplos, acrescentando algumas coisas, dando ênfase a outras a gente vai tratar mais rapidamente e assim por diante. A quem se destina esse curso? Bom, existe uma grande variedade de pessoas que podem se beneficiar do curso. Alunos do ensino médio, que querem dar uma olhada aí para ver, dar uma comparada com o que está sendo feito em aula, para ver se uma nova abordagem conseguem entender melhor aquilo que está dando em sala de aula. Concurseiros, para quem vai fazer concursos, Enem, ITA, não sei, podem tirar vantagem do que será feito nesse curso. Alunos de graduação em matemática, em licenciatura principalmente, né, que tem a disciplina em alguns cursos tem noções de conjuntos ou teoria elementar de conjuntos, tá? E para quem gosta de matemática e precisava aqui um curso no YouTube sobre esse assunto. Eu quero enfatizar que a gente não vai fazer teoria de conjuntos. Teoria de conjuntos é uma coisa que existe, mas ela é bastante sofisticada e aqui ela não vai ser. Então, por exemplo, aquele público que gostaria de ver, eu queria ver um curso de teoria de conjuntos no YouTube, sei lá, online para acompanhar as aulas. Esse curso, infelizmente, não é para você, tá? Ele não é um curso extremamente básico, mas com certeza ele não é um curso sofisticado. Bom, para a gente falar sobre conjuntos, é necessário que a gente saiba que existem muitos conjuntos, porque se existisse só um, a pergunta que ficaria é por que estudar conjuntos? Então, geralmente, conjuntos estão naquelas coisas que você agrupa lá. Por exemplo, se você tem uma lista de música no Spotify ou outro lugar, YouTube, aquela lista que você faz lá é um conjunto, tá? A lista de amigos que você tem aí no WhatsApp, com quem você gosta de trocar as suas realizações, seus momentos felizes aí. Bom, isso também é um conjunto. Os seus colegas da sua turma aí, se você está numa turma, né? Eles formam um conjunto. Qualquer grupo de pessoas aí que se reúnem periodicamente ou tem alguma coisa em comum formam um conjunto. Os dias da semana formam um conjunto, tá? Os estados do Brasil formam um conjunto, os planetas do nosso sistema solar formam um conjunto. Os moradores do seu bairro e assim por diante. Então nós temos conjuntos por todo o lado, só que ele não é uma coisa que a gente perceba e se dá conta dele, que é diferente, por exemplo, de números, que você vive cercado de números, já abre o computador, já você já tem uma data, já tem uma hora e assim por diante, que é mais visível. Então, conjuntos é uma aparentemente não é uma coisa que você enxerga ele com tanta naturalidade como você enxerga os números. Ou a percepção de conjunto não é tão gritante quanto é a percepção dos números. Então,
Mas o que é conjunto? Tá? Essa é a pergunta que nós temos que responder. O que é um conjunto? Bom, vamos comparar inicialmente, antes de responder essa pergunta, você é fácil responder, por exemplo, se você tem aí um conhecimento básico, o que é um número par. É um múltiplo de 2, né? Pronto, é isso. Você consegue dar uma resposta bem definitiva sobre isso. Você não precisa ficar fazendo grandes explicações para dizer o que é um número par. Ou você pode dizer é um número divisível por 2, tá? E o que é um número ímpar? É um número que não é par. Ou seja, não é múltiplo de 2, não é divisível por 2. Para a gente dizer o que é um conjunto, a gente sofre mais para fazer isso, por uma razão bastante simples. Conjunto, dizer o que é um conjunto é diferente de dizer o que é isso aqui. A gente tem uma certa limitação na escolha das palavras. Então, para nós, vamos deixar claro aqui, conjunto é uma coleção de objetos bem definidos. Tá? Observa que isso aqui não é, matematicamente, isso aqui não é uma definição, isso aqui é uma forma da gente expressar a ideia daquilo que eu falei antes sobre as listas de música, grupos de amigo, dias da semana. Então, é uma coleção de objetos. Então, nos dias da semana, por exemplo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, e o que são bem definidos? Bem definidos é porque você sabe que, por exemplo, uma vaca não é um dia da semana. Quando você fala os dias da semana, automaticamente você sabe do que nós estamos falando e quem são os dias da semana. Por exemplo, as vogais do nosso alfabeto. É A, é I, O, U. Ou seja, fica claro quem são os elementos desse objeto. Não estou dizendo que em situações complicadas você não tenha um pouco de trabalho para achar todos os elementos, mas sempre você vai ser capaz de dizer se aquele elemento um, aquele objeto é um cara do conjunto ou não é. Então vamos a algumas observações. Essa coleção aqui, ela pode ser escrita como agrupamento, grupo, sei lá, qualquer palavra que você coloque aqui com uma ideia de coleção, de juntar elementos parecidos, serve. A palavra objeto, ela vai ficar melhor com sendo trocada por elemento no futuro, tá? Mas aqui a gente coloca objetos porque dá a ideia de que estamos colocando coisas, embora uma lista de amigos, os amigos não sejam coisas, mas são objetos assim no sentido abstrato, são elementos, coisas
que estão sendo reunidas numa mesma lista, digamos assim. Então, vamos pegar alguns exemplos para você ver. Então, o conjunto de todas as vogais. Então, fica claro que esse conjunto é o A, E, I, O, U. E aqui o elemento é vogal. Tá? Então, os objetos desse conjunto são as vogais, ou seja, cada vogal é um elemento do conjunto. O conjunto dos dias da semana, vou repetir ele. Então, quem são os objetos? São os dias lá, segunda, terça, quarta, sexta, assim por diante. Então, cada dia, então nesse caso aqui, por exemplo, sábado é um elemento. Eu não estou dizendo que os outros dias não são elementos, eu estou só pegando um. Então, o melhor aqui, vou para ficar melhor de acordo com o que estava anterior. Elemento aqui significa dia da semana. Bom, então uma observação que os conjuntos serão designados porque a gente não pode ficar sempre nesse nível aqui. A gente precisa, em seguida, dar corpo aos nossos conjuntos, dar vida a ele. São designados por letras maiúsculas e os elementos por letras minúsculas. Então, quando você vê aqui A, é o conjunto de todas as vogais. Tá? Então, quando você vê a letra maiúscula, nós vamos representar o conjunto, e as minúsculas nós vamos representar os elementos desse conjunto. Então, agora nós vamos passar para como representar, digamos assim, então 5, como representar um conjunto. Só me dá licença para me tomar água. Representar o conjunto é encontrar uma forma simbólica para a gente entender. Primeiro, uma opção é enxergar todos os elementos dele, ver todos os elementos, ou uma outra forma seria
representar esse conjunto, embora não consiga enxergar às vezes todos os elementos, mas eu sei quem deve estar nele. Então, a primeira opção é por listagem ou enumeração. Por exemplo, o conjunto das vogais, a gente escreve assim. Então os elementos são escritos entre chaves e separados por vírgula. Então, essa é a forma da gente listar todos os elementos que chega. Agora, vamos supor que o seu conjunto tenha muitos elementos. Por exemplo, vamos pegar A igual a N, o conjunto dos números naturais. É um conjunto infinito. Você não vai conseguir listar todos os elementos, tá? Então, uma forma é você escrever os primeiros na sequência e depois colocar reticências, tá? Isso aqui deixa claro que o seu conjunto será, o próximo será o 4, depois do 4 será o 5 e depois do 5 será o 6. Então, essa é uma forma de enumerar um conjunto que é infinito. Vamos pegar, por exemplo, o Z, o conjunto dos inteiros. Então, esse conjunto, daí você sabe que tem os negativos e os positivos. Então você pode fazer assim também. Ó. Você sabe que, deixei aqui, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então essas reticências significam que aqui, antes do menos 3 tinha o menos 4, antes do menos 4 tinha o menos 5 e assim por diante. Então esses conjuntos têm a característica de poderem ser enumerados, listados, embora você não consiga, nesses dois casos, listar todos os elementos, você consegue passar a ideia de que você está colocando ali todos os elementos. Porque você sabe que em algum lugar aqui vai estar os 50, depois os 51 e assim por diante. Então fica implícito a ideia de que você está listando todos os elementos. Outro jeito é por uma propriedade ou propriedades. Aqui a palavra propriedade e condição, elas podem ser consideradas sinônimas. Então, assim, essa é uma forma diferente da listagem. Aqui nós vamos dar uma versão compacta do conjunto por meio de uma propriedade. Geralmente ele é assim, ó. A Então, é, uma, é meio. Inicialmente, essa aqui é um dos primeiros momentos que os alunos ficam meio travados. Vamos dar um exemplo, vários exemplos para perceber. Então, eu quero
ah, falar que A é o conjunto das vogais, esse mesmo conjunto aqui, mas sem enumerar os elementos. Então, vamos a alguns exemplos. Então, a propriedade P, X é vogal. Então, o conjunto A é o conjunto X pertencente, são as letras do alfabeto, tal que X é vogal. Então, a gente lê assim: A é o conjunto de todos os X que são vogais. Então, esse aqui é o mesmo conjunto A, perdão. A, E, I, O. Então, a propriedade é ser vogal. Então, X é o conjunto de todas as letras do alfabeto, mas ele tem que cumprir uma propriedade. Ele é vogal. Por exemplo, essa aqui, ó. X é um número natural, tal que, eu já vou explicar esses tal que's aqui, tá? Tal que x é divisor de zero, de 10. Então esse conjunto é exatamente, o que é que o divisor de 10 nos naturais? É 1, 2, 3 não pode, 4 não pode, 5 não pode, 10. Então, você pode dizer assim, mas isso aqui é para complicar. Sim, ele complica porque você está olhando para alguns exemplos bastante simples que ficam bem mais transparentes de entender quando te olha para os elementos. Essa barra aqui, ó, não é divisão, ela é, a gente lê tal que. O que significa tal que? Significa que quando você escreve x tal que, você alguma coisa, você está dizendo que x cumpre a condição que está sendo dada. X satisfaz a condição. X satisfaz a propriedade. Então, você está dando uma propriedade, nesse caso, X é vogal, e eu estou perguntando, e eu estou te dando o conjunto de todas as letras. Então, o A é o conjunto de todas as letras. Se eu não te dou essa propriedade, o A seria o nosso alfabeto. Mas na hora que eu imponho essa condição, o A força o A ser apenas letras vogais. Por exemplo, essa parte que está aqui, se eu não digo nada mais, eu estou dizendo que o x é um número natural. Agora, quando eu escrevo tal que, ou seja, eu estou dizendo que ele tem que cumprir a propriedade que vai vir depois. Qual é a propriedade que o x tem que satisfazer? Ser divisor do zero. Então, em resumo, isso aqui está dizendo que A é um subconjunto, que eu não vou falar, então vou falar. O A é o conjunto de todos os elementos, todos os números naturais que são divisores do zero. Você percebe que sem eu colocar esse tal que, o A seria o conjunto dos naturais. Como eu coloco a propriedade que eu quero que os números naturais, eu quero considerar apenas os números naturais que são divisores de zero, isso força que esse conjunto fique só esse. Mas
Antes de ir para a próxima sessão, eu quero dar um exemplo em que não é possível enumerar que nem aqui. Igual, veja bem, aqui a gente numerou, aqui ficou uma ideia legalzinha, porque você sabe que vem na sequência, quem vem antes, quem vem depois. Agora eu vou dar um exemplo em que não dá para dizer quem vem antes e quem vem depois. Na verdade, não dá para dizer nem quem está no meio. Exemplo. Dá uma pausa. Não é um coffee break, mas. Vamos falar o conjunto dos números racionais. Ou seja, é o conjunto de todas as frações, né? Medir, então, eu vou dizer, a gente geralmente denota por quê, né? Por que não é? Que. Então veja bem, você não tem como escrever qual é o racional que. Entre dois racionais, eu só tô tentando. Eu só quero convencer você que não dá para a gente escrever um racional e antes dele um outro, depois antes outro. Porque entre dois racionais sempre existe um outro. Então não existe como pegar e escrever um racional e dar a ideia de que antes dele tinha outro. Por quê? Porque se eu pego antes dele, entre esse e aquele que eu peguei tem outro. Não tem como nunca nós encontrarmos um que está antes dele. Então, esse conjunto, como é que a gente lê? É o conjunto de todas as frações com denominador diferente de zero. Por que não pode ser zero? Porque não dá para dividir por zero. Essa é a ideia. Então aqui nós demos um exemplo de um conjunto que tem que ser, que é definido por uma propriedade. A propriedade é ser todos os quocientes de números inteiros, sem que o denominador seja diferente de zero. Aqui existem duas propriedades. Primeiro é que ele tem que ser um quociente, uma fração, e a segunda propriedade é que o quociente tem que ser diferente de zero. Vamos falar sobre o diagrama de Venn. Embora o diagrama de Venn é um dispositivo simples para a gente olhar para os elementos do conjunto de outra forma. Por exemplo, então você tem A, E, I, O, U. Então aqui nesse conjunto você tem A, E, I, O, U. Você pode fazer conjuntos aqui, 2, 3, 7, A, X, Y. Então o B você pode botar como A, X, Y, 2, 3, 7. A gente não falou ainda sobre igualdade de conjuntos, vamos ter que falar. Mas quando você forma um conjunto, a ordem dele não importa, tá?
Eu vou adiantar isso. Isso aqui é a mesma coisa que começar com I, A, U, O, E. Tá? Quando a gente forma conjuntos, a ordem é irrelevante. Mas vamos deixar isso para um outro momento. Mas só no caso de alguém estar pensando assim, por que aqui eu não escrevi 237 AXY, tá? Por que aqui eu estou escrevendo A, E, I, U? Não dá para escrever A, O, I, O e assim por diante. Vamos deixar para outro momento, mas eu já adianto que quando a gente escreve um conjunto, o jeito que os elementos aparecem ali é relevante. Podemos trocar ele de lugar. O diagrama de Venn vai ficar mais transparente na próxima aula. Você lembra que um desenho vale mais que 1000 palavras. Não sei se aqui vai valer mais que 1000 palavras, mas vai permitir a gente ver, enxergar melhor algumas características que a gente vai obter combinando mais de um conjunto. Então, é uma ideia simples, mas ela não deve ser subestimada. Agora nós vamos falar sobre o tema principal dessa aula. Então, permita-me abrir uma nova aba. O tópico, a seção aqui, a seção 7, é a relação de pertinência. Eu estou aqui, permita-me fazer uma brincadeira, estou enumerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas não consigo deixar de pensar em vários professores que eu tive, que na primeira, segunda aula enumeravam capítulo 1, seção 1.1, definição 1.1, e já na segunda aula aquilo tudo ia para o mato e nada mais era enumerado. Eu tô, a minha dúvida aqui é quando é que eu vou me perder na minha enumeração, se já não me perdi antes. Então, depois desse momento cultural saudosista, nós vamos ver do que trata essa relação de pertinência. A relação de pertinência é assim: você vai ter um conjunto, então, A, um conjunto, e X um elemento. Então, existe alguma relação entre um conjunto e um elemento? Quando eu falo que X é um elemento, só quero fazer uma observação. Em momento algum eu estou dizendo que X não pode ser um conjunto, tá? Só que aqui existe, digamos assim, um grau de hierarquia quando eu considero eu primeiro te dou. Só que quando eu te dou, digamos assim, dois objetos, eu estou dizendo que um deles é conjunto e o outro é um elemento, tá? Depois que, espero que não me esqueça, no final eu vou fazer um exemplo para mostrar para vocês. Então, eu vou escrever aqui uma coisa extremamente importante, que é o seguinte: existe a existem duas possibilidades. Na verdade, eu vou melhorar. Existem apenas duas possibilidades que se excluem mutuamente. Se você não está familiarizado aqui com a expressão se excluem mutuamente, significa que elas não podem ocorrer ao mesmo tempo.
É o tipo da pergunta, é verdadeiro ou falso? Não cabe a resposta tipo, não sei, não tenho como saber, tá? É por isso que essas noções de conjunto está associado a aqueles conjuntos de verdadeiro ou falso, tá? Ou é verdade, verdadeiro ou é falso. Não existe uma terceira possibilidade. E quais são essas duas possibilidades? É X é um elemento de A. E eu vou colocar separado aqui embaixo porque eu quero fazer algumas considerações. B, X não é um elemento. Aqui esse A ficou minúsculo. Sapeca. D. Bom, e quando X for um elemento de A, eu vou escrever X. Isso aqui é um Ezinho, tá? X pertence a A. E quando X não é um elemento de A, eu vou escrever, vou cortar o Ezinho com uma barra oblíqua, ou seja, inclinada. Vale a pena dizer que essa frase ela pode ser escrita de outras frases. X é um objeto de A. X está em A. A contém X. E assim por diante. Aqui é a mesma coisa. X não é um objeto de A. X não está em A. A não contém X. Então, se você quiser um diagrama de evento, se você tem um conjunto A e escreve assim, é porque X pertence a A. Agora, se você tem o seu conjunto A e o X está aqui fora, é porque X não pertence a A. Deixa eu fazer alguns exemplos, pelo menos um exemplo aqui para. Vamos pegar exemplo. Vamos pegar A como sendo A, B, C, 1, 2, 3. Então, os elementos de um conjunto são aquilo que são aquelas coisas, aqueles objetos que nós estamos enxergando, tá? Então, por exemplo, A pertence a A, 1 pertence a A. O 4 está aqui, você enxerga o quarto aqui? Não. Então, o A não pertence a. Esse aqui é o exemplo 1, me permitam fazer o exemplo 2. O exemplo 2 é o seguinte: vamos pegar A como sendo o conjunto 1, 2, daí você pode dizer assim, mas isso aqui é um conjunto. Sim, e eu nunca disse na vida que um conjunto não possa ser um elemento de outro conjunto. Então, nesse caso, 1 pertence a A, 2 pertence. 2 pertence a A. E o 3? O 3 pertence a A ou não? Não, o 3 não pertence a A. Por quê? Porque os elementos que estão dentro do conjunto, eles estão entre as duas chaves iniciais e estão separados por vírgula. Esse 3 aqui, dá uma olhadinha, ele está junto com o 2 dentro de outro conjunto. Tá? Então, o 3 não é um elemento de A.
Ele é um elemento desse cara aqui. E esse cara aqui? Sim, ele pertence a A. Por quê? Porque ele é um elemento de A. Vou dar mais um exemplo, um pouco mais dramático aqui. O A é formado pelo 1, 2, 2, 3, 4, 5. Quem são os elementos de A? Os elementos de A são esses caras. Então, 1, 2 pertence a A, 2, 3 pertence a A e 4, 5 pertence a A. Por que um não pertence a A? Porque um está dentro de outro conjunto. Então, quando você olha para esses conjuntos que têm elementos e conjuntos, você tem que perguntar: o meu elemento, ele pertence a A ou ele está dentro de outro conjunto que está dentro de A? Nesse caso, o 3 está dentro de um conjunto que está dentro de A. O 2, por que o 2 é um elemento de A? Porque ele é um cara que está ali sozinho. Ele está separado por ponto, por, separado por duas vírgulas dos outros elementos. O 3 está dentro de outro conjunto. Então ele não é um elemento de A. Ele é um elemento. Aqui o que a gente pode dizer é que 3 pertence a 2, 3. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Esse exemplo aí é bastante interessante para continuar. Então, por hoje a gente vai ficar por aqui e na próxima aula eu continuo com. Vou falar do conjunto vazio, começar falando sobre o conjunto vazio e o conjunto universo, união e interseção. Deixe seus comentários sobre o que você achou mais fácil de entender, o que ficou mais complicado, que a gente pode discutir e todo mundo pode, aprender com a dúvida dos outros. Até a próxima aula.